Fala pessoal, eu sou a Nick. Eu sou o Pedro. A gente está aqui no nosso espaço em Floripa, o nosso ginásio, e a gente quer mostrar um pouquinho para vocês uma das frentes do Circocan, um dos braços que a gente trabalha, que é a frente artística. Hoje a gente está aqui para conversar e falar um pouquinho de um processo criativo super especial, a montagem, a criação, o desenvolvimento de um número, desde o seu início até o final dele, até a nossa gravação, que é como a gente está vivendo agora. Esse momento que a gente está agora, né? Estamos há mais de 1 ano e meio aí sem poder realizar espetáculos, sem poder fazer performances fora do nosso espaço, fora dos treinos. Então a gente quis trazer vocês aqui para dentro do nosso ginásio, para dentro da nossa sede, para vocês verem um pouquinho como é o dia a dia, esse processo de criação, de começar a ensaiar um número, de começar a mudar, de começar a conectar os pedacinhos. E a gente está com 2 artistas muito especiais, o Renan e a Vanessa, que toparam fazer, que nos convidaram e a gente topou em trabalhar junto com eles para fazer a criação desse número aí, que é muito específico. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, perguntando pro pessoal o que eles gostariam de saber, o que eles gostariam de conhecer. E muita gente veio com o interesse de querer entender como que funcionam os bastidores da criação de um número, de um espetáculo, como que é o ponto inicial da criação de um número, quer saber um pouco da nossa história. E a parte criativa é uma parte super importante da história do Circocan. A gente já está há anos criando espetáculos, criando números, formando artistas que criam seus próprios números. E essa é uma frente muito importante que a gente tem um carinho muito grande. E hoje a gente tem o privilégio e o prazer de estar aqui trabalhando com o Renan e com a Vanessa para contar também uma conversa super tranquila, como que funcionou esse processo criativo, como que foi o início, a ideia, o processo de treino, né? Que tem a parte técnica, mas aí também a gente entra com a parte artística, como que um número é bolado até chegar à parte final, e aí é a hora dele subir num palco para apresentar para o público. Então, galera, a gente está aqui com o Renan e com a Vanessa. A Vanessa é uma artista internacional, faz força capilar, uma das poucas do mundo aí que faz força capilar, que reconquistou o mundo com a força capilar, que era uma modalidade muito tradicional do circo. E o Renan também já estava acompanhando ela e apresentando fora do Brasil, fez várias formações também, né, Renan? Acho que é legal que eles têm uma história de formação que passou em escolas dentro do Brasil, foram para fazer contratos fora do Brasil e hoje estão aqui de novo nesse período de pandemia, se qualificando, criando novos números para que eles possam, assim que a gente puder voltar aos palcos, estar apresentando aí coisas mais exclusivas. Se apresentem, gente. Bom, meu nome é Renan, minha especialidade é Dance Trapeze, eu tenho 31 anos e já, como o Pedro disse, já fiz uma escola de formação aqui no Brasil, estava trabalhando fora e por conta da pandemia vamos parar aqui no Brasil novamente para se reinventar e reestruturar como duo, eu e Vanessa trabalhando juntos e criando algo mais consistente. Eu sou Vanessa, eu faço hair hang, sou expressão capilar e faixa. Eu me formei na Escola Nacional de Circo e passei um tempo também na Escola Crescer e Viver. Estava no Volta? Estava no Volta, no espetáculo do Cirque du Soleil. Foi uma experiência muito legal para mim, porque eu saí direto da escola e fui direto trabalhar num show, num grande show, né, fazendo um ato solo. Então é uma experiência muito legal e poder estar aqui de novo contando as minhas experiências e podendo somar e ter a ajuda deles, né, nesse nosso novo projeto, porque eu e Renan, a gente é casado, mas a gente nunca fez um trabalho juntos. E agora na pandemia foi a oportunidade de a gente se unir e conseguir fazer isso, porque a gente quer muito poder trabalhar junto. Na escola de circo eu sempre era 1 ano atrás dele, então nunca deu. E agora a pandemia trouxe esse momento assim pra gente e nos presenteou com esses lindos. E a gente só tem a gente a vai pagar depois para eles esses complementos, esses comentários. De verdade, foi um encontro muito bonito, assim. Sei lá, a gente não estava esperando, vou falar a verdade, a gente queria usar o espaço, assim, né? Porque a gente sabe como é difícil fazer arte no Brasil, arte em geral, circo, então nem se fala, ainda mais nós que somos aerelistas e precisamos subir e ter toda uma estrutura. E aqui a gente foi recebido de braços abertos e de força no braço deles também, porque a gente tem que se reinventar e a gente vai trazer algo para vocês bem exclusivo mesmo. E espero que vocês possam gostar muito. E o nosso agradecimento maior é essas 2 criaturas aqui. Foi um desafio bem grande para a gente trabalhar com a força capilar num duo, porque Renan e Vanessa trabalham um portando o outro no capilar, na faixa. Então, essa conexão entre um e o outro e a gente trabalhar com a resistência de subir e descer,
quanto tempo aguenta ficar em suspensão, quanto tempo ela consegue ficar puxando ele, vice-versa. Então foi um desafio bem grande. E o desafio maior foi para a Nick, né? Como fazer essas conexões aí de criar um número de quase 6 minutos aí que eles ficam nessas trocas. Conta aí, Nick. Eu acredito muito na força do universo e que as coisas acontecem tudo num tempo certo, né? E esse tempo de pandemia, acho que foi atípico para todo mundo, para eles que tiveram que mudar de país, de rotina e de planos, assim como nós e a maioria das pessoas que vivem com a arte. E a gente seguiu, como vocês nos acompanham aqui no nosso canal, com as aulas, com os projetos de tentar chegar até vocês de alguma maneira, se fosse através das aulas técnicas, de parada de mão e aulas mais básicas. Mas para quem não sabe, eu também trabalho com a parte artística, eu sou diretora artística dentro do Circocan. E essa frente, ela estava um pouco mais recuada em função da gente estar impossibilitado de apresentar em locais abertos, em teatros, e se encontrar e ensaiar. E aí, foi no final do ano passado, a gente se encontrou e vendo eles com essa ideia, eles me convidaram, a gente começou a plantar essa sementinha de poder ajudá-los, uma vez que eu trabalhava com criação e a gente começou a se aproximar e sentir confiança uns nos outros. E eu falo que acontece no tempo certo porque a nossa conexão foi de fato muito genuína e muito natural. E a ideia do número começou a nascer, a gente sentou para conversar. E sempre tem um frio na barriga muito grande de achar que eu não vou dar conta, de achar que, meu Deus, olha onde eles estão, o que eles fazem, né? Como é que eu vou ser capaz de criar? E eu lembro que eu aprendi uma vez com o Alain Veillot, que ele veio aqui na escola, e é uma pessoa que eu admiro muito, um diretor artístico. E eu sempre perguntava, Alain, como é que você é tão paciente criando as coisas? Você não fica desesperado de ter que fazer o número? Ele falou, não, as coisas elas criam no momento certo. Elas são criadas no momento certo, a gente tem que dar o tempo. E aí eu sempre lembro disso quando eu entro num processo criativo e isso me dá a confiança de entender que tem um pouco da minha experiência, da minha pitada de conhecimento e do que eu trago, mas eu acho que muito está à mercê do encontro. E eu acho que esse número, além de ser o que eu trago, o que eles trazem, né, que vocês vão ver depois de uma técnica apuradíssima, um número com um nível técnico muito elevado, ele é também sobre isso, sobre a nossa disposição, a gente encontrar aqui. Cada dia a gente tinha uma ideia diferente, nada foi pré-planejado. Aí a gente pensa na música, tem uma ideia mais ou menos de uma atmosfera do que o número seria, o que ele pode trazer de sensações, de ideias. E aí isso já começa a gerar uma ideia de como que vai ser a movimentação, tem uma questão um pouco lunática, extraterrestre, do universo e uma questão mais da Terra, e isso já vai gerando uma densidade para o número diferente. E aí a partir daí a gente vai fluindo, mas sempre através de conversa, da gente trocando. E para mim foi uma experiência muito única, foi realmente um privilégio poder estar trabalhando com eles, porque os dois têm muita experiência com circo, de apresentações, de viagem, de criação, de treino, muito dedicadas. Então foi um privilégio estar e eu acho que a gente termina esse processo muito satisfeito de onde a gente chegou. E podendo registrar, né? Foi bem especial Sim. poder ter esse registro aqui. A gente está hoje numa noite aqui de registrar esse número deles, de ter uma gravação boa, de ter imagens boas para que eles possam se colocar aí mundo afora com esse número que é super exclusivo, super inovador. Então espero que vocês gostem, a gente já deu bastante spoilers aqui no número, né? Então deixa as pessoas assistirem um pedacinho, que a gente não vai botar na íntegra aqui, né? A gente bota alguns trechinhos. E aí espero que vocês possam aproveitar e disseminar aí esse vídeo, esse número para mais gente ver. E a próxima vez que vocês verem esses dois aqui, eles vão estar em algum lugar bem grande do mundo, né? É verdade. Obrigada, gente, de coração, porque acho que sem vocês, sem essa cabeça pensante, acho que não teria sido igual, apesar de a gente ter a nossa experiência como artista já no palco. Tem muitas coisas que a Nicole falava e eu falava, nossa, por que eu não pensei nisso sozinha? Tipo, a gente precisa, né, de ajuda, precisa de um dos outros, e a direção da Nicole, e o Pedro também na parte do moitão, de puxar, era outra coreografia, então é um agradecimento muito especial a esses dois, muito obrigada. E engrandecer, né? E falar mesmo que é a dificuldade da criação de um número circense, de aéreos, de duo no Brasil. Porque aqui a gente conta com um espaço amplo para a gente fazer todas as... pensar num palco de picadeiro redondo, que a gente consegue ter um voo, né? E o nosso encontro realmente aconteceu muito orgânico, né? A gente foi tendo, eu e a Vanessa, a gente já vem
Nós criamos números separados, ela tem o solo dela, eu tenho o solo meu, a gente já tem experiência de criação e a gente veio com uma demanda específica, com uma criação que foi se mudando através de pedidos de um contratante, e aí fala, faz assim, assim, assado, e a gente criou uma célula e resolveu, falou assim, vamos fazer dessa célula um número. Isso foi muito enquanto a gente estava se conhecendo também, e aí a gente conhecendo o trabalho da Nick, conhecendo o trabalho do Pedro, se aproximando, e isso foi realmente se modificando e ganhando confiança um no trabalho do outro. E pra gente, eu e a Vanessa, a gente já tinha algumas coisas de duo, mas estar no lugar de não vou criar, né? Tipo assim, a gente veio com os truques e basicamente com alguma sequência técnica de onde queria encaixar, mas assim, como deixar tudo orgânico, linkar tudo isso, né, veio da parte da Nicole, e a gente veio trabalhando e sempre um complementando a ideia. Então esse lugar de nós como artistas também não criarmos nesse momento, deixar sentar, somos espectadores, agora a gente vai ouvir alguém de fora. Esse era um trabalho que a gente queria muito ter, essa confiança. A gente já vinha buscando alguém, falava, mas eu não consigo. E a Vanessa falava assim, mas alguém tem que coreografar. Eu falei, quem? E a gente ficava nessa sempre. Era muito assim, essa era a nossa conversa. Eu falava, quem que vai coreografar? Quem que a gente confia num trabalho de coreografia hoje no Brasil também? Muito difícil, a gente já passou por escola de formação. Sempre vem um diretor de teatro, um diretor de dança que nenhum dos dois ali, às vezes, tem o know-how para conhecer completamente o que a gente faz. E os dois, como a Nick com uma experiência muito mais artística, ele mais com experiência técnica também, vieram se unir juntos ali, junto com a gente, para entender, o cabelo tem uma limitação, a faixa tem essa limitação. E a gente conseguiu e acreditou no trabalho da Nick, e a gente muito satisfeito mesmo com o que ela fez. Com cada passagem a gente via que tinha uma qualidade técnica ali, confiando cada vez mais no trabalho do outro. E acho que foi fundamental para o resultado chegar a ser esse que é hoje, e ainda vai crescer ainda mais. É engraçado porque muita gente não tem ideia de como que funciona uma criação artística de um número circense, né? Muitas pessoas procuram o circo e acabam se encantando pelo tecido, pelo trapézio, por desenvolver mais a parte técnica, mas aí como que eu pulo dessa etapa para ter um número? Será que é só eu juntar um truque no outro e botar uma música? E acho que muitas das coisas que a gente vê por aí de apresentações tá um pouco moldado nesse esquema, de você juntar e ter uma sequência técnica e isso se formar num número. E poucas pessoas têm realmente o conhecimento e o olhar e a ideia de como que um número é formado, né? Ele pode nascer de formas completamente diferentes. Ele pode nascer a partir de uma música, ou de uma ideia de uma sensação, ou de uma palavra, ou de alguma coisa que você quer discutir. Enfim, várias formas de a gente começar. Mas exige um trabalho muito grande por trás de um número que é bem conectado, que ele está dentro da música, que ele transmite algo para a plateia e que ele faça um sentido para o artista, né? Porque não adianta a gente querer mostrar algo se o artista não está imbuído daquilo que ele está vivendo ali dentro. E o esforço ele é tão grande quanto você desenvolver a parte técnica. Outro dia uma pessoa me escreveu, Nick, eu queria, como que funciona o número? Meu número já está quase pronto, eu já tenho todos os truques, agora é só fazer um número. E eu fico pensando assim, eu acho que é isso que as pessoas pensam, que é só realmente botar na sequência uma música e o número está pronto. E aqui a gente se deparou com uma dificuldade que o capilar tem um tempo hábil de funcionamento que ele é limitante, de um treino fluir. A Vanessa tem um tempo que ela funciona pendurada, e aí depois a gente tem esse tempo para criar, esse tempo para bolar, então muita coisa tem que ser bolada antes dela pendurar. A gente tem que pensar num treino que vale a pena, porque eles tinham que se deslocar para cá, e que rendesse o tempo que ela podia ficar pendurada, o que a gente podia fazer antes dela pendurar e já adiantar, e a música e isso. Então, foi um trabalho bem grande, né, por trás, mas eu acho que um aprendizado enorme. Acho que se a gente fosse criar outro número, o processo já ia ser mais curto, porque para fazer é só fazendo mesmo. É só mergulhando de cabeça e entendendo como que se conectam as peças e que o detalhe do número tá no momento de respiro entre o truque e o outro.
É isso que é um número coeso, esse é um número que faz sentido, esse é um número que você entra nele quando você assiste, é um número que as transições são cuidadas, elas são respiradas, existe alguma coisa ali no meio que encanta quem está assistindo, a plateia, e enfim. Bom, esse episódio, esse programa de hoje, a ideia é que a gente pudesse trazer para vocês um pouquinho mais do que é o circo. Nós somos uma escola de circo, só que vocês conheceram a gente na pandemia, aí fazendo aulas online, treinando em casa, fazendo flexibilidade, parada de mão. Então, aos poucos, a gente vai começar a trazer para vocês um pouco mais de conteúdos de circo mesmo. A gente apresentando, a gente ensaiando, a gente dando aulas presenciais. E hoje a gente teve o prazer aqui de estar com o Renan e com a Vanessa, e com a Nick, obviamente. Para a gente mostrar um pouquinho do dia a dia do que é esse fim do ciclo no circo, né? A gente começa aprendendo, a gente começa treinando em casa, vai para uma escola de circo, a gente aprende técnicas intermediárias, avançadas, a gente começa a aprender um número, a gente começa a querer apresentar e chega nesse ponto final aqui que é a gente criar um número de nível internacional para aí colocar esse número para fora. Então, muito obrigado, gente, pela participação aqui com a gente nos treinos e também com a gente aqui no nosso Pela YouTube. paciência de confiar também, porque a gente acha que, né, tem que vir... A gente que agradece a sensibilidade, né, de entender o nosso trabalho também, porque como artista às vezes é muito complicado a gente querer ceder aquele truque que a gente quer tanto colocar, e isso também é uma coisa que eu fiquei pensando que eu queria muito falar, que você falou de como que eu vou fazer como direção, e agradecer essa sensibilidade mesmo, assim. Porque isso é muito importante. E a gente também, como artista, né, aprender a ceder, não, isso não dá certo. E confiar o nosso trabalho, confiar algo que a gente vai trabalhar na mão de outra pessoa, né? Isso não é o fim, isso é só o começo. É só o começo, a gente vai estar viajando o mundo afora. Nosso vídeo de hoje, galera. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, procurem Renan e Vanessa no Instagram e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.